E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e esse é o meu podcast, o espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou, e eu espero que esse episódio seja útil para a sua vida. No episódio de hoje eu quero refletir a respeito das inteligências artificiais. E por que eu quero falar a respeito disso? Bom, primeiro porque já é moda e muita gente tem trocado terapia, psicólogos formados, psicologia clínica por inteligência artificial, e isso pode ser sim um problema. Mas antes que eu fale sobre os problemas, eu quero refletir um pouco a respeito da realidade das inteligências artificiais. Meus amigos e minhas amigas, nós já estamos na era da inteligência artificial, ela já chegou, nós não estamos mais pensando no futuro. A nossa realidade é que as inteligências artificiais, elas dominaram o mercado e elas têm um impacto significativo em todas as áreas da nossa vida. Isso é um fato. É, já pensando em trabalho, por exemplo, a gente já tem demissões em massa de grandes corporações acontecendo ao redor do planeta, justamente porque a inteligência artificial hoje consegue fazer em 1 ou 2 horas o que talvez 5 pessoas fariam em um mês. Isso é a verdade e não tem mais como voltar atrás. As IAs estão aí e cada vez mais elas vão ocupar o mercado. E sim, a gente vai ter um problema estrutural no nosso planeta, porque a evolução da IA também ela é absurda, né? Quando a gente pensa na evolução das tecnologias, por exemplo, e a gente olha, sei lá, do momento que a gente teve o primeiro telefone celular para agora, você vê que assim o avanço é muito rápido, né? Eu sou uma pessoa que eu vivi o tempo analógico, a transição para esse novo tempo, esse tempo já tecnológico. Então, por exemplo, eu vi a internet nascendo. Eu lembro quando eu tinha que usar a internet de escada. Mas se a gente parar para pensar, nos últimos 25 anos, a internet ela ganhou um movimento de evolução muito rápido e agora a inteligência artificial assim é diária a evolução. Ou seja, eu não tenho ideia e nem você tem ideia do que será daqui 10 anos. Se a tecnologia já está avançando e a gente não tem ideia, imagine as inteligências artificiais. E sim, elas estão substituindo pessoas no mercado de trabalho. Isso vai ter um impacto direto na economia. Nós vamos ter muita gente desempregada. A gente vai ter um aumento da produção de muita coisa, mas com mais gente desempregada, logo nós vamos ter muita gente com menos dinheiro e aí a gente vai ter um problema no mercado. Então, assim, não sou profeta e também não é minha área pensar a respeito de mercado e etc. Mas sim, eu acredito que nós estaremos entrando numa crise de mercado nos próximos anos. No que diz respeito, por exemplo, ao meu trabalho, é óbvio e claro que eu já tenho concorrência com as inteligências artificiais. As pessoas hoje, até mesmo no meu consultório, elas já verbalizaram que em muitos momentos elas conversam com as inteligências artificiais como se fosse um certo tipo de terapia, ou não, elas procuram de fato a inteligência artificial para fazer terapia. E isso pode ser que seja um problema para a classe dos psicólogos clínicos, com certeza, e já é, tá? E no meu caso, eu sinceramente ainda não temo tanto, justamente porque a inteligência artificial ela não tem o recurso da humanidade, o afeto, o calor humano. Dentre os problemas que eu vejo das pessoas que buscam a inteligência artificial como seus terapeutas, é que a inteligência artificial, não sei se você já reparou, ela é uma super puxa-saco. Ela valida muita coisa que você fala. Inclusive, a gente já tem notícias aí, e inclusive essa talvez seja a notícia que mais me espantou relacionada à inteligência artificial servindo como terapeuta, é que houve um garoto que atentou sobre a sua própria vida e quando eles foram buscar os registros das conversas com a inteligência artificial endossava que essa pessoa, ela ninguém a compreendia de fato, mas ela entendia, e isso foi levando esse garoto a manter cada vez mais uma relação íntima apenas com a inteligência artificial, e ao final essa pessoa, infelizmente, atentou contra a sua vida. É claro que tem muito mais dentro dessa história, mas esse lance da inteligência artificial querer a sua atenção, como toda rede social, e aqui eu não canso de falar, nós estamos na era onde a sua atenção vale demais, demais. É o recurso mais valioso de todos, é o tempo que nós dedicamos às plataformas. É claro que ela vai querer manter alguém ali conversando com ela.
Mas até é importante dizer que depois disso eu senti uma mudança, depois dessa notícia. Então, esses dias eu fui lá e falei, deixa eu dar uma reclamada aqui, deixa eu ver como é que a inteligência artificial fala comigo. E ela já, procura uma ajuda especializada, liga pro CVV, procura um psicólogo. Então, assim, é claro que há uma busca aí da inteligência artificial para que você busque um apoio médico, um apoio psiquiátrico, um apoio psicológico que seja realmente alguém profissional na área. Eu, sinceramente, continuo dizendo, a inteligência artificial jamais vai substituir um humano. E aí está, para mim, um dos primeiros problemas que nós temos com a ascensão das IAs e com relação à psique humana, a nossa mente. Bom, a gente vê os números aumentando de pessoas depressivas e pessoas associando a sua depressão à solidão. Se a gente tem um aumento de uma inteligência artificial, um chatbot que conversa com você o tempo todo, pode ser que agora a gente esteja somando para o aumento significativo de pessoas solitárias ao redor do mundo. Afinal, você já não precisa mais nem de um chat aleatório. Você pode conversar com a inteligência artificial que vai guardar os seus registros, vai conversar com você de uma forma muito pessoal e mais, ela valida muito de quem você é, ela puxa saco mesmo, faz parte do perfil dessas inteligências artificiais, esse puxa-saquismo, essa ideia de que ela tá ali para você a todo momento e ela vai conversar com você. E isso é um problema do ponto de vista da psicologia, porque se nós temos já, só pela tecnologia e pelas redes sociais, um aumento de pessoas solitárias no mundo, e aí a solidão trazendo consequências graves para a saúde mental, imagine agora com a inteligência artificial que vai progredindo cada vez mais. Para mim, o grande problema disso é que muita gente vai passar a ter dependência emocional de uma inteligência artificial. Veja bem, se dependência emocional já é um problema para os nossos tempos atuais, quando a gente se trata de relações humanas, imagine você depender emocionalmente, criar um apego afetivo por uma inteligência artificial que está à sua disposição 24 horas, 7 dias por semana. De novo, eu não sei prever o futuro e estou longe de querer fazer isso, mas eu vejo que nós teremos uma grande crise psicológica nos próximos anos, porque as pessoas de fato vão acabar criando essas dependências emocionais, esses apegos afetivos com a máquina, com a inteligência artificial, vão aumentar. E aí a gente não tem ideia do que isso pode causar nas pessoas. Eu, sinceramente, espero que haja uma contracorrente em que em algum momento a gente realmente se posicione e volte a fazer a relação de uma maneira humana. Lembrar que o afeto é tudo aquilo que nos afeta, que o toque humano ainda é muito mais eficaz do que uma conversa virtual. Eu nunca me esqueço do teste científico que foi feito com um bebê macaco, onde ele foi tirado, né, perdeu sua mãe, e aí colocaram ele com duas opções. A opção de estar num lugar desconfortável, mas com bastante variedade de comida e até coisas para ele brincar, e um outro lugar que não tinha quase comida, não tinha tanta coisa para ele brincar, mas tinha um aconchego com um cobertor que lembrava ali uma pele, né, de um macaco, e ele vai escolher intuitivamente, instintivamente, ele vai escolher sempre esse conforto. E é por aí, nós somos essa espécie que nós gostamos do tato humano. Então, é claro que, como psicólogo, eu vou sempre defender a minha classe e dizer: procure um terapeuta ser humano, não uma máquina para conversar. Agora, eu também não vou ser hipócrita e dizer que a inteligência artificial pode te ajudar nos seus processos psicológicos. E aí a gente tem que usar a ferramenta como o crescimento pessoal e até bem-estar. Obviamente, uma vez que você usa a ferramenta a seu favor, excelente. O que nós não podemos é trabalhar apenas com a ferramenta e substituir a relação, o contato terapêutico, o contato humano, por um contato virtual desse. Bom, nós estamos em tempos onde você já tem visto aí pessoas se casam com animais, pessoas elas têm relacionamentos com uma boneca inflável. Imagine agora, né, os robôs. Então a gente pode ter aí no futuro coisas bem bizarras, dignas de um episódio aí de Black Mirror, com certeza. O segundo ponto que para mim ele pode ser um grande problema, ele também é muito por conta dessa validação que a inteligência artificial traz no contato com você.
E a gente tem visto aumentar o número de crenças e crenças que são distorcidas da realidade. E isso para mim é um grande problema. Essa validação da sua crença, aquilo que você acredita, a internet, a inteligência artificial vem com argumentos e reforçando que você está certo e ficando sempre do seu lado, ela não te confronta, ela não fala, meu, isso aí é loucura, a Terra não é plana. Para! Isso é um grande problema para a nossa geração, porque quanto mais ela valida, mais ela reforça esse tipo de crença. E eu preciso trazer aqui para esse papo a ideia de que as crenças, elas nos limitam e elas podem tornar nossa mentalidade fixa, o que pode fazer com que nós nos tornemos pessoas com grandes problemas psicológicos, no sentido de vivermos com saúde. Ponto final. Ponto final. As pessoas, muitas das pessoas, vou dar um exemplo claro, assim, se a pessoa tem uma crença de que vacina mata, vacina é um problema para a humanidade, ela pode morrer. Ou seja, é um problema para a saúde, é uma crença de que as vacinas é um grande complô contra a humanidade, então eu não vou tomar a vacina logo. Se eu não tomo a vacina, eu posso ficar doente e morrer. Uma criança pode morrer se ela não tiver uma vacina. Então, uma vez que as inteligências artificiais elas ainda validam, elas reforçam essas crenças, a gente tem realmente um grande problema já acontecendo na humanidade. E isso precisa ser conversado, você precisa se atentar a isso. Bom, e aí a gente já tem estudos mostrando hoje em dia que pessoas vulneráveis, elas têm tido o seu delírio aumentado e gerando ainda mais possibilidades delas terem surtos psicóticos, justamente porque a inteligência artificial acaba colaborando e corroborando com esses delírios. Então a gente está falando aí de algo, como eu falei, se a ferramenta é boa por um lado, e eu acredito que ela é boa porque ela pode te ajudar, ela também pode te atrapalhar muito. Então eu vejo que do ponto de vista psicológico, a gente vai precisar abrir diálogos e eu espero que os profissionais da psicologia, da psiquiatria, profissionais que tratam a saúde integral, eles estejam cada vez mais atentos para que a gente possa de fato tratar essas pessoas mais vulneráveis, essas pessoas que já têm uma predisposição a surtos psicóticos, a delírios, para que a gente trate essas pessoas e não reforce isso, porque esse estudo ele mostra que pessoas aumentaram o grau dos seus delírios e isso é um problema grave. A gente pode estar falando aí de criar literalmente pessoas que são perigosas para si mesmos e perigosas aos outros. Então, muito cuidado aí, né, nesse acesso aí às redes sociais, às inteligências artificiais, porque a gente está realmente passando por tempos onde está tudo muito incerto, né? Já é a realidade, a gente não sabe de fato aonde essa corda vai esticar, até onde a gente pode chegar. E para mim, o terceiro e último grande problema que a inteligência artificial já trouxe é que nós temos agora um enfraquecimento cognitivo na nossa sociedade, que é o cognitive offloading, ou seja, as pessoas agora elas já começaram a declinar a capacidade de raciocínio crítico e lógico porque elas usam a inteligência artificial para tudo. Deixa eu dar um exemplo. Hoje, imagina o seguinte, quando eu era criança, eu tinha que aprender a multiplicar números, eu tinha que aprender a tabuada, eu tinha que aprender a fazer contas mentalmente. Hoje em dia as pessoas elas estão somando coisas básicas, né? E aqui eu tô falando da calculadora, tá? Que a calculadora já trouxe um problema pra gente, mas imagina agora com a inteligência artificial que você pode simplesmente jogar lá qualquer informação e instantaneamente você tem a resposta. Isso já tem estudos mostrando que a gente tem um enfraquecimento cognitivo na população. E um problema não é apenas essa cognição da informação, mas é a capacidade de raciocínio crítico a respeito das coisas que acontecem no mundo. Porque se nós já tínhamos a tendência de depositar uma crença numa opinião de alguém sem refletir muito sobre o que aquela pessoa está pensando, imagina agora com o advento da inteligência artificial que a gente pode ir ali buscar qualquer informação que aparecer, isso é minha opinião e vai. Ou seja, a gente está tendo um problema já de pessoas que estão tendo realmente uma descarga cognitiva. E isso a longo prazo é um grande problema. Eu fiquei pensando, né, quando eu pensava esse episódio, eu fiquei pensando, será que a gente não vai ter, de fato, uma mudança estrutural até no ser humano? Não sei quanto tempo a gente tem antes que o planeta acabe com os problemas climáticos e pandemias que virão, etc. Mas
Porque, veja bem, a gente tem estudos que mostram que antigamente nós tínhamos os humanos com um maxilar maior, né, a mandíbula maior, é, porque a gente usava, né, mais, não tinha tanto o cozimento, e aí a gente evoluiu e a nossa espécie foi mudando. Será que agora a gente não vai voltar para isso? Porque, aliás, né, a gente tem agora canetas emagrecedoras, procedimentos estéticos. Então, assim, para onde nós estamos caminhando como humanidade? Essa é uma pergunta que eu me faço, assim. Eu sei que não tem muito a ver com a inteligência artificial, mas eu me pergunto para onde nós estamos caminhando como humanidade. O que eu sei é que já há um declínio cognitivo na humanidade e a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que ela pode atrapalhar demais para que a gente tenha realmente pessoas que são inteligentes e que são pessoas críticas. A inteligência crítica é a capacidade de você dizer que isso é bom, isso é ruim, que isso é errado, isso é certo, que a sua opinião é a sua opinião, a minha é a minha, e eu posso criticar e eu posso viver bem. Ou seja, a gente realmente tem agora diante de nós um grande desafio que é voltar a ser analógico dentro da nossa cabeça. Porque se tudo que nós formos pensar, se tudo que nós formos criar, a gente depender da inteligência artificial, a gente vai ter um grande problema. Então a gente está falando, por exemplo, do campo artístico, a criatividade pode diminuir. Afinal, se as pessoas usarem o tempo todo a inteligência artificial para trazer criações artísticas, a gente vai acabar tendo um problema grave, porque de fato, a inteligência artificial não é um ser humano. Ela é uma máquina. Você quer queira, quer não, ela é uma máquina e ela não tem a capacidade de se emocionar com uma pintura. Ela não tem a capacidade de se emocionar com uma música. Mas ela, a partir de tudo que ela é alimentada e de todas as músicas que estão processadas na internet hoje, ela pode construir uma música que te emocione. Agora, ela nunca se emocionou. Então, que criatividade é essa? É uma criatividade formada através de algoritmo. E os algoritmos, eles têm uma função: chamar sua atenção. E aí, quanto mais a gente cresce para isso, menos talvez a gente tenha a capacidade criativa das pessoas aí. E para mim, assim, a gente vai ter um declínio humano mesmo, né? Eu espero que esse episódio não seja muito apocalíptico, né? Longe de mim. Mas é que eu queria mesmo refletir com você a respeito disso. Bom, voltando aí à minha área de trabalho, eu ainda vou sempre dizer para você que é muito importante que você tenha uma terapia com um ser humano de verdade. E se você quiser usar a ferramenta para melhorar o seu crescimento pessoal, para discutir coisas que você tratou na terapia, para ter, de repente, ler um artigo, excelente. Eu acho que nós precisamos, inclusive, nos adequar a essa ferramenta, porque ela já é a realidade. Voltando para o ponto que eu trouxe aqui lá no começo, nós talvez passaremos por uma crise e você vai precisar se adequar à inteligência artificial no seu trabalho. Eu não sei com que você trabalha, não sei qual é a sua área, mas talvez seja muito importante você começar a se aproximar da inteligência artificial. Particularmente, eu tenho utilizado a inteligência artificial, sim, como ferramenta de pesquisa, como ferramenta de acesso e de pensar diagnósticos e procurar artigos. De novo, é uma ferramenta, ela precisa ser usada. As ferramentas, elas são úteis para nós. Agora, depender dessa ferramenta é um problema. Porque imagina um terapeuta, você chega no terapeuta lá e aí você fala uma coisa para ele, ele fala o que você falou para a inteligência artificial e te responde. Porque a inteligência artificial te falou, seria um absurdo isso, né? Você jamais ia passar com uma pessoa. Agora, as pessoas estão fazendo literalmente isso quando elas procuram a inteligência artificial. Então, eu acredito que a psicologia vai sentir o drama da inteligência artificial, sim. Por isso que a gente vai precisar usar essa ferramenta, né, trabalhar em quem nós somos e trabalhar principalmente nossa humanidade. Eu acho que de tudo o que eu estou falando aqui é um apelo para que a gente não perca de vista a nossa humanidade, a nossa inteligência natural, nosso afeto, nosso sentir, o nosso olhar no olho, o nosso tocar, o nosso abraçar quando alguém está chorando. Porque isso é humano, é isso que nos torna humanos, isso nos faz diferente, a nossa comunicação. Ao invés de pessoas solitárias, as nossas comunidades. É isso que faz com que nós sejamos uma grande resistência na humanidade. Bom, eu sou um homem muito naturalista. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho me mantido firme para não me dobrar aos padrões da sociedade. Então eu quero me manter naturalista nisso também, de ter a minha inteligência natural, de ser uma pessoa que é capaz de criticar, que é capaz de pensar por si só,
porque eu vejo que isso me torna muito mais saudável, apesar do padrão te forçar, a nossa resistência precisa existir. Então, basicamente, era isso que eu queria trazer aqui para nossa reflexão nesse episódio de hoje. Eu não sei qual é a sua relação com a inteligência artificial, eu não sei se você já está se adequando ao mercado, não sei se você tem medo da inteligência artificial. O que eu sei é que é importante conversar e pensar a respeito disso para que a gente construa um futuro saudável para nós e para os nossos descendentes. Esse aqui é meu apelo, tá? Eu agradeço a sua companhia até aqui. Se você quiser me ajudar, por favor, curta esse vídeo aqui no YouTube, você vai engajar muito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. No Spotify você pode se inscrever e seguir o meu podcast. Você também pode avaliar o podcast com as estrelas de acordo com o seu interesse, e é claro, se você gostar. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia, é um prazer, essa nossa comunidade ela tem crescido cada vez mais. Eu agradeço de verdade a sua companhia. Se você quiser me ajudar também, me indique ou venha fazer terapia comigo. Eu sou um profissional da psicologia, estou aqui para te ajudar. A minha ideia é fornecer a você ferramentas para que você tenha saúde e saúde integral, e por isso você pode me ajudar também me procurando os meus serviços ou me indicando para amigos e familiares, certo? Um forte abraço, até o próximo episódio, tamo junto.